Casa da Floresta, capítulo 16. Ardanos poderia ter encontrado certa satisfação em contar a Marcelo Severus o que seu filho havia feito, mas o que quer que tenha esperado, encontrou no prefeito um adversário à altura. Marcellus escutou-o com grande cortesia e depois informou-lhe tranquilamente que Gaius havia ido para Londínio a fim de casar-se. E assim que o arquidruida partiu, começou a tomar providências neste sentido. Marcellus não tinha dúvida de que Ardanos lhe dissera a verdade. Sua única surpresa foi como pôde ter se iludido a respeito da paixão do filho. Havia um traço de teimosia no filho herdado dele, e um traço romântico que era uma herança de sua mãe. Marcellus esfregou os olhos. Moroad enfrentara a oposição de toda a sua família para casar-se com ele. Não deveria ter subestimado a força daquele sangue ardente, céltico. Com um cavalo ou um escravo tão indisciplinado, ele teria tomado medidas severas. Talvez fosse mais difícil disciplinar Gaius, porque frequentemente ele via Moroad olhando para ele através dos olhos do filho. Mas o casamento com uma boa moça romana ia sossegar o rapaz. Enquanto o som dos passos do druida ia diminuindo no chão de ladrilhos do corredor, Marcellus chamou seu secretário. A visão do rosto zangado do seu patrão impediu que o jovem Valérius fizesse alguma das suas habituais brincadeiras. Fez a saudação de praxe e foi procurar Gaius. Encontrou-o na biblioteca, lendo uma narrativa das batalhas gaulesas de César. Irei imediatamente, Gaius largou o pergaminho. Faz alguma ideia do que meu pai deseja? Não, nenhuma, mas acho que está zangado, Valérius avisou. Esta manhã ele recebeu a visita do velho druida Ardanos e saiu uma fera, senhor Gaius. Sim? O que será que o velho queria? Gaius perguntou, sentindo um arrepio na espinha. Ardanos entrava e saía do escritório de seu pai desde que ele era criança, para tratar de problemas dos nativos. As pessoas sempre apareciam por lá, com pedidos legítimos ou não, e quando eram muito absurdos, seu pai costumava ficar de mau humor. Não havia nenhum motivo para este chamado ter alguma coisa a ver com o fato de Ardanos ser avô de Eilan, mas enquanto caminhava pelo corredor não pôde deixar de se sentir preocupado. O Severus mais velho estava segurando um pacote de ordens militares. Você vai partir para Londínio imediatamente, ordenou. Gaius olhou para ele estarrecido. Abriu a boca para perguntar por quê e percebeu que o seu pai estava furioso. Eu disse a você para deixar aquela garota em paz. Gaius começou a compreender. Ardanos devia ter contado ao prefeito o que ele havia feito com Eilan. Será que alguém os tinha visto? Certamente Eilan não contara a ninguém. Gaius teria ficado feliz em proclamar o seu amor aos quatro ventos. Ela é que havia insistido em guardar segredo. Com todo respeito, senhor, eu não penso... Não, você não pensa. Este que é o problema, Marcellus rosnou. Eu suponho que você saiba que não poderia ter feito nada pior em toda a Britânia, a não ser que tivesse estuprado a suma sacerdotisa deles em plena luz do dia em cima do altar sagrado ou derrubado o carvalho sagrado deles. Você quer que sejamos todos massacrados? Marcellus não esperou pela resposta. O pessoal daqui não precisa de nenhuma desculpa para se revoltar. Não, nenhuma palavra, disse com um gesto peremptório quando Gaius quis falar. Confiei na sua palavra uma vez. Agora nunca mais. Não acho de forma alguma que você tenha estuprado a garota, mas posso acreditar facilmente que a tenha engravidado. Não tenho dúvida alguma de que ela é uma boa moça, à maneira dela, e que merecia de você uma atitude melhor, uma virgem consagrada e neta do arquidruida. Gaius tornou a fechar a boca. Eilan grávida, Eilan carregando seu filho. Ele recordou a doçura da sua boca e a maciez do seu corpo sob o dele, e engoliu em seco, mal ouvindo as outras palavras do pai. Eu não vou perdoá-lo tão cedo por ter me colocado numa posição em que não podemos oferecer uma reparação honrosa. Do jeito que as coisas estão por aqui, não posso nem ordenar que você se case com ela. Mas eu quero, Gaius começou a dizer. Marcelo sacudiu a cabeça. O sul iria explodir, como ocorreu há 20 anos. Se o povo soubesse disso, coisa que o velho sabe muito bem,
Ele já arrancou de mim uma concessão relativa aos recrutados, e sei que não vai parar por aí, mas pelo menos não vai usar você contra mim. Eu disse a Ardanos que você estava em Londínio, e é para lá, meu rapaz, que você vai. Vou dar-lhe uma carta para Licínios, e com um pouco de sorte só tornarei a vê-lo depois que estiver casado. Gaius não acreditou no que estava ouvindo. Casado? Mas isto é impossível. Veremos, exclamou seu pai. Você tem alguma outra sugestão para remediar sua loucura? Ardanos prometeu que não fará mal à moça, desde que você se mantenha longe dela, e eu não encontro solução melhor para garantir que isso aconteça. Você sabe que Licínios e eu temos conversado sobre isso, e dotes e acordos não serão problemas. Se ela ainda o aceitar, depois disto, você se casará com a moça. Gaio sacudiu a cabeça, tentando encontrar as palavras para protestar, e seu pai olhou-o com um ar feroz. Você se casará com ela, ordenou baixinho, mas com tanta raiva contida que Gaius não ousou protestar. Eu já fui muito longe para salvá-lo da sua loucura, para permitir que você se destrua agora. Vai partir dentro de meia hora. Seu pai assinou o nome num rolo de papiro e olhou para Gaius. Se recusar, não sei o que farão com a moça. Você podia tentar pensar nela para variar. Gaius ficou olhando para ele, tentando lembrar qual era o castigo dos romanos para uma vestal que quebrasse seus votos. Pelo que se lembrava, eles a enterravam viva. Percebeu de repente que tudo o que dissesse seria considerado como autodefesa. Realmente não podia pôr em perigo a vida de Eilan. O medo pelo que poderia acontecer a ela fez as palavras secarem em sua garganta. Marcelos enrolou a carta, selou-a e entregou a seu filho. Leve isto para Licínios, ordenou. O meu ordenança, Capelos, irá com você. Já mandei dizer a ele para arrumar suas coisas. Menos de uma hora depois, Gaius estava a caminho de Londínio, com a figura maciça do velho Capelos ao seu lado. Todas as tentativas de entabular conversa foram finalmente e firmemente rechaçadas. Quando, quase desesperado, tentou suborná-lo. Tinha que parar, que se comunicar de alguma forma com Eilan. O homem fez um muxoxo. Não se ofenda, mas seu pai me disse que o senhor provavelmente tentaria isto, e ele me pagou muito bem para cuidar que não fosse a lugar nenhum, e sim direto para Londínio. Eu trabalho para o seu pai e não quero ficar desempregado, entende? Então é melhor relaxar, senhor, e fazer o que o prefeito mandou. Quando pensar melhor, vai ver que foi a melhor solução. A viagem para Londínio levou quase 6 dias. No terceiro dia, o otimismo natural de Gaio já começava a se manifestar, e ele observava com interesse crescente as cidadezinhas que estavam surgindo ao longo do país. Podia ver agora o quanto o oeste ainda era selvagem, mas este cenário ordenado era o que o império estava fadado a ser. Admirava isto, mas não tinha certeza se gostava. Estava escurecendo quando atravessaram os portões da cidade e pararam defronte à mansão do procurador, situada entre o fórum, onde os escritórios do tesouro estavam localizados, e o novo palácio de Agricola estava construindo com seus lagos ornamentais. Ele estivera em Londínio diversas vezes, quando criança também, quando assumiu a toga e se tornou oficialmente um homem adulto, mas nunca depois de Agricola ter se tornado governador de lá. A cidade tinha uma luminosidade agradável naquele anoitecer de verão, e um vento fresco vindo do rio desfez o abafamento do dia. As cicatrizes do incêndio de Boudica estavam quase apagadas agora, e os projetos de construção do governador deixavam entrever as nobres proporções da cidade, que um dia iria existir. É claro que nunca se compararia a Roma, mas comparada com Deva, era uma metrópole. Gaius entregou sua carta a um imponente escravo liberto parado no pórtico e foi convidado a entrar e sentar-se no pátio central. Lá ainda estava quente e o ar estava perfumado com o cheiro dos arbustos e dos vasos de flores espalhados pelo pátio. Da fonte vinha um murmúrio da água caindo e de algum lugar nos aposentos que ficavam além do pátio, o riso musical de uma menina. Após algum tempo,
Um velho jardineiro saiu e começou a colher flores, provavelmente para enfeitar a mesa, mas ele não sabia ou fingiu não saber nenhuma das línguas em que Gaio se dirigiu a ele. Durante algum tempo, Gaio passeou por ali, contente de poder esticar as pernas depois do dia inteiro a cavalo. Depois sentou-se num banco de pedra tomado pela fadiga da viagem e adormeceu. De algum modo, o som da risada de uma garota penetrou no seu sonho. Gaio acordou espantado, olhando em volta, mas não havia ninguém, exceto um homem de meia-idade, robusto de muletas, vestindo uma toga formal. Gaio levantou-se de um salto vermelho de vergonha. Gaio Marcelo Severus? Sim, senhor. Eu deveria ter sabido, o homem sorriu. Meu nome é Licínios, e seu pai e eu somos amigos desde a infância. É um grande prazer receber o filho dele. Seu pai está bem? Ele estava bem quando o vi pela última vez, alguns dias atrás, senhor. Bom. Bem, meu jovem, eu esperava que ele pudesse escapar para fazer-me uma visita, mas você é bem-vindo no lugar dele. Tendo em vista nosso acordo, você pode imaginar como eu estava ansioso em conhecê-lo. Gaio havia repetido para si mesmo durante toda a viagem que não seria empurrado para nenhum casamento desastroso, mas não podia protestar na frente do velho amigo de seu pai. Tinha concordado por causa do perigo que Eilan corria e sabia que devia estar grato pela gentileza de Licínios. Sim, senhor, disse contemporizando. Meu pai disse algo sobre isso. Bem, espero que sim, Licínios afirmou com certa rudeza. Como eu disse, nós pensamos nisto desde que vocês nasceram. Por Mithras, rapaz, se Marcellus não te dissesse nada sobre isso, eu iria pensar que ele estava ruim da cabeça. Apesar da rudeza, esta era a primeira voz amigável que Gaio ouvia há muitos dias, e quase contra sua vontade sentiu-se gratificado com isso. Era bom ser bem recebido. O procurador deu como certo que ele devia ser tratado como um amigo estimado e um provável genro, e já fazia muito tempo que Gaio não se sentia como fazendo parte de uma família. Percebeu com um aperto no peito que a última vez que fora tratado assim tinha sido na casa de Bendegid. Eilan, Cynric, o que seria deles? Será que ele saberia? Ele se preocupara com isto durante toda a viagem para Londínio. Agora tinha que parar. Bem, filho, disse Licínios, você deve estar ansioso para conhecer sua noiva. Fale, Gaio disse para si mesmo, mas não teve coragem de extinguir a luz que brilhava nos olhos do homem e resmungou algo sem importância. Eles castigarão Eilan se eu tentar vê-la de novo, lembrou a si mesmo com severidade. A melhor coisa que podia fazer por ela era fazer o que esperavam dele. Ou esta será apenas uma desculpa para evitar um confronto? Ele se perguntou. Mas Licínio já havia feito sinal a um criado bem vestido. Mande chamar Lady Julia, ordenou. Gaio sabia que agora era a hora de dizer que não estava de acordo com esta farsa de casamento. Mas, sem esperar pela resposta dele, o procurador ergueu-se. Ela estará com você num instante. Vou deixá-lo sozinho para se conhecerem. Antes que Gaio encontrasse o que dizer para impedi-lo, ele se afastou. Júlia Licínia tomava conta da casa de seu pai desde a morte de sua mãe há 3 anos. Filha única, desde pequena aceitara que se casaria com qualquer homem que seu pai escolhesse. Ele dissera que havia combinado um casamento com o filho de Marcellus. Isto significava pelo menos que ela não seria entregue a um patrício desconhecido, com o dobro da sua idade, como havia acontecido com várias de suas amigas. Tentando parecer despreocupada, tirou um figo de uma das árvores que cresciam nos vasos do átrio, enfeitado de colunas, quando seu pai se aproximou dela. Ele deu um largo sorriso. Ele está aqui agora, minha querida, Gaio Marcellus, o jovem, seu futuro marido. Vá ver o que você acha. Afinal de contas, é você que vai se casar com ele. Mas acho que, se não gostar da aparência do jovem, é porque é muito exigente. Júlia regalhou os olhos para o pai e disse: Eu não estava esperando que isto acontecesse assim tão cedo. No entanto, percebeu que não havia sentido em adiar. Estava ansiosa para ter algo que fosse só seu, e certamente depois que ela desse um filho a este jovem legionário tribuno, ele a valorizaria acima de tudo. Ela já estava acostumada a dirigir uma casa, mas queria filhos que a amassem.
Estava determinada a não falhar em dar ao seu marido um filho, como havia acontecido com sua mãe. E nem eu, seu pai respondeu bem-humorado. Gostaria de conservar a minha garotinha mais um pouco. Agora provavelmente terei que me casar com alguma viúva velha para dirigir a casa para mim. Mas o jovem, evidentemente, se envolveu com alguma nativa, e Marcelos acha que este casamento irá assentar-te a cabeça dele. Assim, uma garota nativa, Júlia ergueu as sobrancelhas. Ela sabia que a maioria dos pais não teria falado tão francamente com uma filha, mas ela tinha sido sempre muito aberta com o pai. Assim o jovem apareceu na nossa porta e está na hora de vocês se conhecerem. Deve estar ansiosa para vê-lo, não? Devo admitir que estou curiosa. Que tipo de marido tinha arranjado? Uma escapada poderia ser perdoada, mas se ele fosse do tipo que costumava correr atrás das mulheres, ela não tinha muita certeza se ia querê-lo. Então vá correndo, filha, seu pai disse. E devo dizer que se ele não gostar de você é porque também é muito exigente. Com um súbito ataque de pânico, Júlia lembrou-se que estava usando uma túnica velha e tinha penteado os cabelos de forma muito displicente. Vestida desse jeito? Perguntou embaraçada. Tentou ajeitar o vestido de forma a esconder uma mancha de fruta. Tenho certeza de que ele deseja vê-la e não julgar o seu gosto em matéria de roupas. Seu pai repreendeu amorosamente. Você está linda. Ele sabe que você é minha filha e é isto que realmente importa. Vá logo e veja o que acha dele. Não seja boba, criança. Júlia sabia que não havia como escapar. Licínios era um pai bondoso, até mesmo indulgente. Mas quando resolvia uma coisa, ela não conseguia fazê-lo mudar de ideia. Mais uma vez, Gaius ouviu o som abafado de risadas femininas. E por algum motivo pensou em Odisseios, surpreendido na praia da Nausicaa e suas donzelas. Ficou olhando enquanto a moça saía de trás de uma árvore e caminhava em direção a ele. Uma moça? Uma criança, Gaius pensou a princípio, pois embora não fosse alto, a moça que se aproximava mal alcançava seu ombro. Tinha uma cabeça pequena e bem feita, com cachos escuros amarrados no pescoço. Seus olhos também eram escuros e enfrentaram os dele sem medo. Havia evidentemente comido amoras, pois sua bonita túnica de lã branca e seus lábios estavam manchados de cor-de-rosa. Seu pai dissera que tinha 15 anos, mas não parecia ter mais de 12. Você é Júlia Nicínia? Sou. Ela o olhou de cima embaixo. Meu pai me prometeu a algum bárbaro meio romano e eu vim aqui dar uma olhada nele. Quem é você? Desconfio que sou esse bárbaro meio romano, disse um tanto formal. A garota examinou-o tranquilamente e ele sentiu como se estivesse esperando por um veredito de tremenda importância. Então ela riu. Bem, você tem um ar bastante romano, falou. Eu estava preparada para algum enorme bárbaro louro cujos filhos jamais pareceriam romanos. É verdade que a política do nosso governador de ensinar artes e boas maneiras aos filhos dos chefes da tribo tem sido um sucesso, acrescentou. Mas nós que temos sangue romano não podemos esquecer a quem pertence o império. Eu não suportaria ter bebês cujos retratos ficassem deslocados no meio dos retratos dos meus antepassados. Sangue romano ou toscano? Gaius pensou cinicamente, lembrando-se que Licínios vinha da mesma linhagem etrusca de seu pai e devia a ascensão de posto ao seu mérito e não aos seus ancestrais. Essas origens comuns eram sem dúvida parte do elo que os unia. Gaius pensou em Cynric, que também era meio romano. Mesmo contra a vontade, pelo menos ele, Gaius Marcellus, tinha a aparência que devia ter, e seu pai não havia poupado esforços para que fosse aceito como tal. Ele respondeu secamente. Eu suponho que devo estar grato por ter passado pela sua inspeção. Ora, vamos, retrucou ela. Estou certa que você deseja que os seus filhos pareçam romanos tanto quanto eu. Com um sobressalto pensou, e quanto ao filho de Eilan, será que ia ser tão louro quanto sua mãe ou iria mostrar a raça do pai de suas feições? Ele se forçou a devolver o sorriso divertido de Júlia. Tenho certeza de que todos os nossos filhos serão romanos e corajosos. Estavam rindo juntos quando Licínios voltou. Deu uma olhada no rosto rosado de Júlia, como que buscando uma confirmação, e depois disse, está resolvido então. Gaius piscou os olhos quando seu futuro sogro apertou-lhe a mão, sentindo-se como se tivesse sido atropelado
por um enorme artefato de guerra. Mas ao lado dele só estava Júlia, pequena e sorridente. Ela parecia tão inofensiva como uma criança. Mas não é, pensou Gaius. Bastou um encontro para se convencer disto. Longe disto, inofensiva seria a última palavra que eu usaria para descrevê-la. É claro, o procurador disse, que um casamento desses não pode ser organizado em pouco tempo. Ele estava tentando ser engraçado. As pessoas iriam certamente achar que Júlia havia se comportado mal, casando-se de um momento para o outro com um estranho vindo, não se sabe de onde. A sociedade local e minha família tem que ter uma chance de conhecê-lo e dar-lhe valor. Este era exatamente o motivo deste casamento, Gaius pensou ironicamente, exceto que ele é que havia se comportado mal. Mas podia ver que Júlia não ia querer casar-se apressadamente com um estranho vindo, não se sabe de onde, como o procurador havia dito. Ela merecia a oportunidade de se casar com um membro respeitável da sua própria comunidade. E enquanto isto, ele teria a chance de recuperar o fôlego e pensar no que fazer. Talvez, quando o conhecesse melhor, a garota decidisse que não gostava dele, e aí nem seu pai poderia culpá-lo por não se casar com ela. Licínios deu um tapinha no pergaminho que recebeu de Marcellus. Oficialmente, este papel transfere você para o destacamento sob o meu comando. Você pode achar que um oficial não precisa entender de finanças, mas quando comandar uma legião, vai achar o seu trabalho mais fácil, se souber alguma coisa sobre o sistema que mantém os seus homens vestidos e alimentados. Sem dúvida, vai achar o trabalho fácil depois de ter servido na fronteira. Aqui não é Roma, mas Londinium está crescendo e as mulheres vão assediá-lo muito, agora que todos os jovens oficiais da equipe do governador foram para o norte. Parou e olhou para Gaius com severidade. Nem é preciso dizer, acrescentou, que não haverá nenhum comportamento impróprio enquanto estiver aqui. O procurador prosseguiu. Você irá morar com Júlia sob este teto como se ela fosse sua irmã, muito embora eu, aos poucos, vá anunciando que ela lhe foi prometida como esposa desde a infância. Mas até depois da cerimônia... Pai, Júlia protestou, você acredita mesmo que desgraçaria a você e a mim mesma? O olhar de Licínios abrandou-se quando ele a olhou. Espero que não, menina, resmungou. Só quero deixar isto bem claro para este jovem. Eu realmente espero que não, Gaius murmurou, mas havia pouco perigo. Ele achava difícil acreditar que algum dia Júlia se deixasse levar pela emoção. Era certamente muito diferente de Eilan, que tinha posto os interesses dele na frente dos dela, e agora estava sofrendo as consequências. Será que a forçariam a um casamento de conveniência com alguém adequado, como estavam tentando fazer com ele? De repente a imaginou sendo forçada por ameaças ou pancadas a aceitar chorosa, infeliz, talvez soluçando. Ela era, afinal de contas, de uma linhagem nobre, conforme a tradição bretã, e uma aliança com sua família podia ser considerada vantajosa, assim como o seu casamento com Júlia seria politicamente vantajoso para o seu pai e supunha para si mesmo. Mas tenho certeza de que se eles tentarem, ela vai recusar, pensou. Ela tem mais integridade do que eu. Apesar do êxtase que fora sua união com Eilan, houve momentos em que ela quase o amedrontara, ou talvez fosse sua própria reação que o assustou. Júlia sorriu com uma aparente timidez. Gaius achou que era fingida, para impressionar o pai. Durante aquela última hora aprendera que era difícil imaginar algo menos tímido do que Júlia, exceto talvez um dos elefantes de guerra do Aníbal. Mas talvez o pai ainda a visse como uma criança acanhada. Os pais eram os últimos a saber como os filhos eram realmente. Mas isto o fez pensar em outra vez nela, Eilan. O pai dela havia confiado nele e veja só o que aconteceu. Ele não podia culpar o pai de Júlia por ser mais cuidadoso. Os deveres de um oficial servindo na equipe do procurador incluíam um número de tarefas que provavelmente teriam sido fáceis para Valérius, mas que para Gaio, cujo tutor se aposentara há muitos anos, eram tão estressantes para a mente como as primeiras semanas no exército haviam sido para o corpo. Felizmente, essas tarefas eram frequentemente interrompidas para que ele acompanhasse nobres em visita.
Ele não estava muito acostumado às cidades, mas logo aprendeu a se locomover com facilidade. Gnaeus Julius Agricola, o governador, instituíra um programa de construções do qual Londinium havia sido a primeira beneficiária. Os bretões eram um povo pastoral, enquanto que a vida romana centrava-se na cidade, com suas lojas e banhos, seus jogos e teatros. Uma ponte ligava Londinium ao sul e outras estradas estendiam-se para o norte e oeste. Ao longo dessas artérias trafegavam mercadorias de todos os cantos da província, e os navios que ancoravam traziam produtos de todo o império. A pretexto de ciceronear os estrangeiros, podia explorar a cidade e conhecer visitantes importantes. Quando Gaius teve coragem de perguntar a respeito, Licínios disse que havia planejado para que isso acontecesse. Porque, evidentemente, se este casamento for bem-sucedido, disse e parou sem terminar a frase. Você sabe, eu não tenho filhos homens, não tenho outro filho além de Júlia, e se as coisas correrem como devem, ela deve me suceder, talvez até chegar a senador. Mas é claro que uma mulher, não importa a sua capacidade, só pode transferir o seu cargo para o marido. É por isso que estou tão satisfeito por ela se casar com o filho do meu amigo, o mais antigo. Só então Gaius realmente entendeu o plano de Marcellus. Casado com Júlia, Gaius podia aspirar legitimamente à posição para o qual o casamento insensato de seu pai o havia desqualificado. Ele não seria humano e nem filho de Marcellus. Se ficasse indiferente a esta possibilidade, viver em Londinium já havia alterado a sua perspectiva e ele estava começando a entender do que estaria desistindo. Se tivesse fugido com Eilan, será que ela havia sido usada? Ele só podia esperar que ela soubesse que nada neste mundo, exceto a vontade do pai ou a ameaça que pesava sobre a própria Eilan, poderia tê-lo feito abandoná-la. Ele não tinha se dado conta de que Júlia estava a par dos seus problemas, até que ela mesma tocou no assunto. Papai me contou, disse depois do jantar, quando estavam sentados no terraço apreciando o pôr do sol tingir de ouro a cúpula da basílica, que você foi mandado para cá porque se envolveu de alguma forma com uma moça nativa, a filha de um homem proscrito. Conte-me algo sobre ela, quantos anos ela tinha? Gaio sentiu o rosto ardendo e tossiu para disfarçar o embaraço. Nunca lhe havia ocorrido que o pai dela pudesse contar-lhe, mas talvez fosse melhor mesmo esclarecer as coisas entre eles. Ela é pouco mais velha do que você, acho. Na verdade, achava que Júlia deveria ter agora a idade que Eilan tinha quando ele a conheceu. Embora fossem totalmente diferentes, Júlia tinha aquela inocência que ele tinha amado antes de tudo em Eilan. O procurador o mantinha ocupado e também a sociedade local. Era uma experiência inebriante para um jovem de sangue misturado. Ele, uma vez, havia dito ao seu pai que não era ambicioso, mas isto foi antes de conhecer as compensações que a riqueza e as relações certas podiam trazer. Júlia sorriu-lhe bondosamente. Você queria muito casar-se com ela? Eu achei que sim. Estava apaixonado. É claro que ainda não conhecia você, disse depressa, imaginando o que significaria o amor para Júlia. Ela o contemplou longa e firmemente. Acho que você deveria tornar a vê-la antes de casarmos, apenas para ter certeza de que não vai suspirar por ela depois que estiver comigo. Eu tenho a intenção de ser um bom marido, começou a dizer, mas ou Júlia não entendeu ou fingiu não entender. Os olhos dela eram escuros demais, ele não conseguia ler dentro deles. Os olhos de Eilan eram claros como um lago da floresta. Por quê? Ela disse francamente. Eu não quero um homem que preferiria estar casado com outra. Realmente acho que você deveria tornar a vê-la e descobrir o que quer da sua vida. Então, quando voltar, vou saber o que você realmente quer é casar-se comigo. Ela parecia seu pai falando, pensou com amargura, quando estava negociando um contrato. Do jeito que ela falava, era como se o casamento fosse uma carreira. Mas, tendo sido criada na capital, isto era exatamente o que ela esperava que fosse. E que outra carreira poderia haver para uma mulher romana? O que podia saber do fogo que fazia o sangue arder quando os tambores de Beltane começavam a tocar? Ou
os anseios que consumiam o coração como a música das flautas que os pastores tocavam nas colinas. De qualquer forma, seu pai tinha tornado impossível para ele ver Eilan. Sem dúvida, até mesmo Júlia ficaria horrorizada se soubesse que sua amada era o equivalente local de uma vestal. Mas Júlia já estava fazendo planos, e mais uma vez Gaio sentiu como se estivesse na frente de uma carga de cavalaria. Papai vai mandá-lo para o norte com despachos para Agricola. Gaius levantou uma sobrancelha, pois não tinha ouvido nada sobre isto, mas não ficou muito surpreso. Júlia era a queridinha de todos os funcionários do tabulário, e quando havia uma mudança de ordens, eles eram sempre os primeiros a saber. E o último a saber é sempre o mais interessado, pensou. Durante a viagem você pode dar um jeito de ver essa garota. Quando voltar, terá realmente certeza de que prefere casar-se comigo. Gaius reprimia um sorriso, pois ela não sabia tanto quanto pensava, se imaginava que ele teria tempo para desvios, estando a serviço do governo. Mas talvez conseguisse dar um jeito. O sangue já corria mais depressa em suas veias, só em pensar que tornaria a ver Eilan. Dava graças a Vênus por Júlia não saber o que ele estava pensando, embora às vezes achasse que ela possuía o poder de uma Sibila. Ou talvez todas as mulheres tivessem esse tipo de poder, de uma Sibila. Mas Júlia estava falando sobre o seu véu de noiva que ia ser feito de uma fazenda fabulosa, trazida do outro lado do mundo por uma caravana. Seria um alívio, pensou, mesmo que tivesse que viajar para as florestas da Caledônia, voltar para o serviço regular do exército.